Espera aí. Eita, saiu aqui, Pois espera aí. Não, é Ó, o primeiro é assim mesmo. é, Até olha a pra você gente. ver como é que ai, espera aí, vamos ver se vai dar. Ó, Não tenho na hora que você certeza se tá. ligou não aí, já deu, já apareceu, espera aí. Que coisa chata, hein. Agora já deu. É, agora o meu. Iniciando, pronto. Ah, O seu não tá dando? deu certo aqui. Uhum. É porque a gente Eu tá começando, né? A gente não sabe o que fazer, ainda vai dar umas confusões, né? É bom para a Isso, gente saber que todas as coisas, no começo, têm seus probleminha, têm suas dificuldades, e a São, gente são, manter são a ajustes, né? paciência. São É, ajustes. É a mesma, isso, se a gente pegar em relação ao que a gente que a gente vai conversar, é a mesma ideia. Tudo tem o seu período de aprendizado, tem o seu isso. início de, né, que você tem que sair daquela, de onde não sei nada, até começar a saber e virar pro, né? Até você ter consciência de que exatamente. das coisas estão acontecendo e como que elas vão, como vai acontecer e fluir naturalmente. Então, vocês querem É isso. seguir as ideias que você tinha proposto, Kelly, na... Eu não escutei a sua, você também tinha pensado nelas, né, você não chegou a falar delas. do que das ideias? Well, É, porque Falou que tinha pensado. eu quero deixar em aberto, porque o que eu vejo é o seguinte: nós três temos um bom conhecimento naquilo que a gente sabe de melhor. Então, e na verdade eles se encontram, todas as nossas três eh, especialidades têm um meio comum, elas têm uma parte que é de, né, que é tanto na sua, vamos colocar na sua área, Kelly, Chloe, na sua área, tio Celso, nós três temos uma coisa em comum. Como vocês tinham falado de manifestação, que vocês querem falar primeiro, de manifestação e de paralelas, a gente pode começar por isso, mas para isso a gente tem que primeiro ver o que cada um sabe a respeito disso, qual que é o objetivo de cada um e aonde que a gente quer chegar com isso. sei. A minha Boa sua ideia. ligação tá cortando pra você, tá, pai? Não, tá direta e perfeita. A da Clau? É, Você não entendeu o que eu falei, não? Tá cortando, tem hora que tá cortando. De tempos em tempos tá Abaixa a sua cortando. câmera um pouquinho, porque a gente só tá vendo o seu olho. Uhum. Agora você tá no centro. Tá, qual assunto que vocês querem falar primeiro? O que que vocês querem discutir primeiro? o assunto é esse que você acabou de mencionar, porque é isso que interessa inicialmente para nós três suprirmos uma base de a gente ficar tranquilo, em segurança mental e poder pensar em outros assuntos mais profundos depois. Então, nesse caso, é a materialização, é a realização material, é o processo. Uhum. Não é isso, Kelly? Sim. Então, vocês querem falar o que vocês já sabem sobre isso? Como é que vocês fazem? Como é que vocês. Não? Não tá me ouvindo? Você não está ouvindo, não? Não, tá cortando mais do que tá falando da Clau. Hum. É o seu problema é no seu, porque Você eu tá estou com fone de ouvindo É, bem. ouvido? Talvez põe o não. fone de volta. Vamos ver aqui. Mas eu estou ouvindo Tá me ouvindo bem agora? direto do celular. Nossa, espera aí. Vamos ver, eu acho que vai pode ser que melhore, só que tem um outro problema surgiu aqui, tô sem espaço para gravação do vídeo. Não tem importância porque Ele eu tô interrompeu a gravando. gravação. Eu estou Ah, gravando. então tá bom. Então não tem. Tá me ouvindo Então tá melhor bom. agora? Vamos ver. Eu acho que vai dar, vamos ver. Aham. Então, Tá, ó, vamos eu tentar aí. vou pegar o que você tinha mandado. Eu achei muito interessante o que saiu na sua. Pesquisa, né? Uhum. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Não, não é essa.
Na primeira. Na primeira coisa que você colocou, né, que pediu que mostrasse, que montasse um ponto ah, de clareza com os níveis. Mas eu acho que todo mundo, vocês já passaram do ponto básico, não já? Ah, isso com certeza. Então Não era interessante, a gente por pode fazer um exemplo, você... apanhado. Você tinha Pode. colocado aqui das leis herméticas. Vocês entendem das leis herméticas? Sim, nós já Sim. estudamos. Isso nós não estudamos profundo. Eu, pelo menos, não estudei Não, profundamente. mas, né, se falar assim, a gente já sabe o que que é Não, é para a gente poder cada lei, né? estabelecer qual que é a expertise de cada um. Então, por isso que eu acho que era bom a gente pontuar isso, para a gente poder ver quem é que vai falar de cada assunto, porque a gente vê quem tem mais entendimento ou capacidade de falar de determinado assunto. Então, por exemplo, quando a gente tiver que falar alguma coisa relacionada com as leis herméticas e como que a gente aplica as coisas relacionadas com ela, a gente vai deixar para o tio Celso. Que ele. Não, vamos fazer o seguinte, porque não seria essa a ideia Hum, de começar. Acho que a ideia de começar é assim, olha, por exemplo, nós vamos falar de materialização. Materialização de quê? Materialização é a substancialização das ideias. É a transformação das ideias em coisas, situações e realidades. uhum, Tudo vem de uma origem comum, que são os conhecimentos que cada um possui de maneira individualizada e particular. Então, essa é a visão que eu tenho do início das coisas para a materialização. Você pega um pensamento, alimenta esse pensamento, forma com ele uma holografia interna, e essa holografia é vista na mente periférica, ou seja, no campo experimental, como realidade material, ainda que não o seja. uhum, Então, você está vendo a minha caminhada no início. uhum, Aí você tem objetivos que estão além das ideias materiais, além da percepção material, que são os objetivos maiores. O grande objetivo é você conhecer-se a si mesmo, tomar consciência dos seus poderes inatos e da imanência de Deus. Pronto, esse é um ponto. Para o campo da existência, para você viver na existência e transformar sua existência em uma experiência agradável, você primeiro experimenta tudo que é negativo, forma juízo de valor, guarda isso num banco de memórias e você, quando for idealizar, criar ou tentar realizar, você exclui aquelas ideias já experimentadas de valor negativo, que não vão gerar satisfação do espírito, e começa a gerar valores positivos que vão gerar satisfação do espírito. Isso envolve muitas coisas. uhum. Envolve a sua autoconstrução, você como poder, você como capacidade, você como sujeito da realidade, você como determinante no processo de formar suas experiências seguintes, e a outra base, a outra parte dessa experiência é você utilizar os recursos da banda positiva do conhecimento, que é duplo, negativo e positivo, usar a banda positiva para você construir aquilo que gera satisfação pessoal. Esse é um lado. No outro lado, você vai se empoderar. Empoderar no sentido de que você tendo consciência de que você é um Deus em evolução, em processo construtivo, então você vai saber o que é melhor, por exemplo, você utilizar para a construção de si mesmo, de seus poderes. Uhum. Então, são as autoafirmações, eu sou o poder sobre todas as coisas, eu sou Deus, eu consigo, eu posso, eu sou capaz, essas coisas assim para empoderar internamente, né? Então, a minha visão superficial, para você ter uma ideia, é essa.
Agora, o processo é um processo contínuo, até que você descubra novas coisas. Então, quanto mais você sobe no nível de energia, na qualidade da energia, mais você sente satisfação, prazer em viver, contentamento em se relacionar e tudo mais. Então, tudo é autoconstruído a partir daquilo que você acumula de pensamento, que é a energia cósmica de construção de realidades. Uhum. Eu tenho E uma visão. o que eu Ah, pode é, falar. o que eu vejo, assim, né, de forma geral, igual meu pai falou, de tudo que eu já estudei, de todo mundo que eu já ouvi falar, o que vem, assim, de síntese o mal, ele também cria da mesma forma que o bem, né, ele tem o mesmo poder de manifestação. Então por isso que tem gente aí né, dos piores estirpes, que conseguem cocriar coisas né, gigantescas. Aí tá o exemplo para a gente dos 5 donos do mundo, que são os banqueiros, bancários, Poder, o poder de cocriação é dado a todos. A forma como você vai usar exatamente, o seu poder É, também fica exatamente, no seu livre-arbítrio. A única exatamente. diferença é que, positivamente ou negativamente, todos os dois têm uma carga energética que está acoplada a isso. E tudo que você coloca para fora, volta para você, como espelho. Então, se Exatamente, você escolhe negativamente, você vai ser refletido negativamente. Então, sim, nesse aspecto, o exatamente. bem, porque o bem Então, e o mal na verdade, é percepção. Eles são no universo exatamente. inteiro, tudo é neutro. Não existe bem e não existe Exato. mal. Ok. Então, É. continua. É porque meu pai falou dessa separação aí, né, Uhum. de eu viver tudo que é ruim, mas o ruim também tá criando, né, ele tá criando. Enfim, e aí o que define para mim a cocriação é o seu nível de permissão, é o quanto você não coloca barreiras, quanto você não coloca barreiras no fluxo que é natural de criação, já é um fluxo natural a criação. E aí o que a gente coloca barreiras por conta de crenças limitantes, de não merecimento, de vínculos, de lealdades familiares invisíveis. Então a gente acha que a gente tem que na constelação aí você vê muito isso na prática. A sua alma, por mais que você não ache lógico, né, você seguir aquele padrão da família, por exemplo, escassa, pobre, mas você em alma, em nível de alma, você não sente que você pode ultrapassar alguém que está acima de você. Então, até que isso se torne consciente, a gente vai seguindo aquela lealdade, né, Mas inconsciente. para você Então é o quebrar nível de Para você quebrar essas crenças, não demora um tempão. Você não tem que fazer um monte de coisas, de terapias, de nada. Só basta você desafiar aquilo e achar que aquilo não te serve. então, o grande problema é que normalmente essas crenças estão inconscientes, entendeu? Elas estão inconscientes. Se A você partir não do momento não que você olhar fala para delas, elas, elas não são mais inconscientes. Nesse momento, você está falando delas, você tem consciência de que elas existem. Elas não estão mais inconscientes. eu tenho consciência de um certo padrão. Quando eu vejo um padrão se repetindo em algumas questões, entendeu? Familiares. Mas de cada crença que está envolvida, é um nível mais profundo. É um nível mais profundo. Eu acho que a gente vai tomando consciência quando a gente vai buscando, sabe? Assim, é difícil falar sem olhar na prática, assim, mas eu vejo isso. Tipo assim, tem questões que a gente não sabe por que vive. Quando você joga ela na constelação, ela mostra um outro ângulo que você não tinha percebido. Então tem muitas questões que elas estão inconscientes e a gente não se deu conta delas. Esse que é o grande problema. Isso aí entram as barreiras. Eu vejo isso por conta da constelação. Eu só me dei conta disso na constelação, na verdade, entendeu? Você só se deu conta do quê? Você quebrou, eu não ouvi. Existem essas crenças inconscientes,
essa visão inconsciente, né, o modo de seguir, de agir, quando surge um determinado problema, aí eu começa aquilo a ser um incômodo para mim, e eu quero entender o que está acontecendo, e a constelação foi uma das questões que mostrou uma outra visão que eu não tinha percebido, entendeu. Tipo assim, onde que está o problema? Não sabia. Aí, por exemplo, jogo isso na constelação, aí o problema se apresenta no campo. Então, às vezes, a gente tem uma visão de que o problema, ele é por determinada questão e é por outra. É isso que eu tô falando, é inconsciente mesmo, por isso que a gente não progride. Tá bom, Não é mas tipo assim: deixa "Ah, eu te porque minha cortar só um família era minuto. pobre". Deixa eu te cortar um negócio. Quando você fala dessas coisas, o que vem pra mim, que isso, você ainda tá no looping. O que não, Tá o porque quê? deixa eu te falar como que eu crio as coisas. Eu desafio, e eu gosto de que me desafie. Se você fizer um desafio comigo, eu crio mais rápido ainda. Porque o que você tem que entender é que, na verdade, todas essas coisas são barreiras, mas você não precisa de ir lá dentro na caixa de Pandora e tirar tudo para fora para você criar. O que você precisa para você criar imediatamente, essas coisas todas existem, estão lá, precisam ser trabalhadas, sem dúvida. Elas vão te boicotar no caminho? Talvez. Mas se você tiver a persistência de, de pegar as coisas como um desafio, como se fosse uma. Eu já te dei um monte de exemplos disso, de como que acontece comigo. Acho que eu comecei a pensar nisso quando a gente ia fazer essa conversa e comecei a ver que eu venho cocriando essas coisas desde que eu era pequena, porque minha mãe falava esses programas que foram embutidos na cabeça dela, de que ela queria ganhar na loteria, mas ela queria, ela já não vai ganhar, porque queria já está no passado. Segundo, que eu não acredito que loteria é a forma. Você tem que pensar naquilo que você quer. Você quer uma mansão? Então você pensa na mansão. Você não precisa pensar, eu vou ter que jogar na loteria, eu vou ter que ganhar o dinheiro, eu vou ter que sair procurando a casa. Porque isso não precisa. Você está pondo um monte de empecilhos. Você está criando um monte de degraus ou de passo a passo que só vão te impedir de ir mais rápido naquilo que você quer. Entende? Então, todas essas coisas que estão sendo trabalhadas, elas têm que ser trabalhadas quando você estiver trabalhando um nível de crescimento e expansão espiritual. No nível de manifestação material para o seu dia a dia, para aquilo que você quer, você tem que impulsionar. E o que eu vejo é que o que eu sinto, vou te falar, a imagem que me vem na cabeça aqui e a que eu tô fazendo com você tá empacada num lugar. E eu tô atrás de você te empurrando, e você fala assim: não, mas eu não sei ainda, mas eu não tô pronto. Fala, você tá, pum! Vai que você vai. Porque você precisa sair. Voltando, vamos voltar lá. Agora a gente começa a ligar tudo. Das leis herméticas, o universo está sempre em movimento. Você tem que criar ações, mesmo que elas não sejam. Então você senta lá e começa a imaginar a sua página de como você já está fazendo. E mesmo que você não tenha praticado, não tenha colocado ela em prática, você começa a imaginar o que você quer. Se nem que seja um desenhozinho no papel do que você quer colocar no seu website, o que você quer vender, como que você vai vender. Imaginar as pessoas vindo, as pessoas se interessando, porque existe programa, existe curso, existe palestra, existe, seja lá o que for, para todo tipo de pessoa. Todo tipo, o que vai fazer que as pessoas se atraem, se sintam atraídas pelo seu produto, não é a qualidade do seu produto, é a sua vibração. A sua energia as pessoas falam assim, eu bateu comigo aquela moça, eu vou fazer o curso dela, porque eu gostei muito dela, eu me simpatizei com ela, eu simpatizei. Não, você não simpatizou. A sua vibração está na mesma onda do que a Mesma vibração daquela frequência. pessoa. Então, quando você entende isso, você começa a perceber de forma diferente. Você começa a pensar de forma energética. Você vê uma pessoa e fala: não vai dar certo eu fazer nada com essa pessoa, porque a minha energia não bate com a dela. Não tenta, porque não vai dar certo.
Ai, mas ela tem um Não, conhecimento ótimo, Não. eu deveria assim. Não, não é assim. Tudo é energia. E se a sua vibração não está em sintonia com a vibração do outro, não tem conexão nenhuma. E isso vale para qualquer coisa, para relacionamento, para você entra num lugar, num restaurante, se você sentir uma coisa estranha, não come ali, porque você vai passar mal. A comida não vai te fazer bem, por mais deliciosa e maravilhosa que seja a comida, o restaurante e tudo mais, porque tudo tem a sintonia, a vibração de acordo com aquilo. Então, é isso que é quando você quer criar uma coisa, seja lá qual for a coisa que você queira criar. Não interessa, não precisa de ter medo, receio. Brinca como se isso fosse, se fosse uma imaginação que você sentou ali, e está tendo um momento seu, um daydream. Você está ali só sonhando com relação àquilo. Mas você está sonhando com as coisas importantes e os pontos-chave. Você está sonhando de forma consciente. Você está sabendo que quando você faz isso, você está ativando uma onda. E quando você ativa essa onda, você está programando essa energia e que você cada dia vai colocar uma dose naquela energia. Todos os dias você vai incluir mais uma dose, mais uma dose, mais uma dose, mais uma dose, até que essa energia se forme tão grande, tão densa, que ela se solidifique no físico e você possa ver. Prestar atenção aos sinais, às coincidências, às sincronicidades, às coisas que acontecem, uma palavra que uma pessoa falou, um livro que apareceu, alguém que chegou e repetiu uma mesma coisa, uma cena que você imaginou que você já tivesse visto, mas aí de repente você viu, os déjà vus. Todas essas coisas são simbolismos que são colocados para a gente perceber. E à medida que você percebe e que você caminha em direção àquilo, você está solidificando aquilo, você está formando aquilo, seja lá o que for. Você pode começar com qualquer coisa para testar. Falei uma vez com o meu filho, vamos fazer um teste. Quem vai atrair uma nota, tem que ser uma nota de $10. Não pode ser qualquer outra nota. Tem que ser uma nota de $10 primeiro. Quem vai atrair uma nota de $10 primeiro? Aí ele falou assim: mas aí eu vou ter que sair procurando. Eu falei: não, ela pode simplesmente aparecer na sua frente. Vamos ver quem vai atrair primeiro. Então você pode fazer coisas desse tipo. O que vai acontecer? Alguém chega e fala assim: que eu tenho você pode trocar para mim? Eu te dou duas notas de 10. Você me dá os seus 20? Tum, tá lá. Você manifestou? Manifestou. É começar a entender o que é a manifestação, como que você faz e prestar muita atenção de como você fala. Seria, teria, queria, não vai te levar a nenhum lugar, porque ela já está no pretérito do passado. E nem no futuro, porque não existe futuro também. É agora. Então, eu saio todo dia pela rua, eu falo, o meu carro, eu tô para vender a minha Escalade, porque ela tá me dando mais problema, tá me custando mais do que o valor do carro. No final das contas, eu vou acabar, quando eu vender o carro, eu vou vender por nada. Vai ser even, não sei como é que faz em português, vai sair pelo preço que eu gastei pagando. Então, eu já falei, eu abençoo esse carro maravilhoso. Me serviu maravilhosamente bem. Eu me senti muito poderosa andando nesse carro, dirigindo para lá e para cá. Agora está na hora de liberar. Eu estou dando esse carro de volta para o universo. Eu estou abrindo a porta, eu estou devolvendo, estou dando para eu receber. Pode ser o contrário também, você pode receber e dar. Eu estou dando porque eu estou pronta para receber o meu carro novo. Aí eu estou assim, agora eu vou criar a energia própria de excitement, porque eu vou começar a procurar nos catálogos, vou começar a olhar online os carros que eu quero, vou começar a ver as coisas que eu quero conseguir com isso. Qual carro que eu quero? Não sei. Ai, que legal, deixa eu imaginar eu dirigindo esse carro. Aí sabe o que acontece? Naquela semana eu só vejo aquele carro. Aonde eu vou, tem um carro parado no sinal, tem um carro parado no estacionamento, tem o mesmo carro parado não sei aonde. Eu recebo eu estou olhando um website, tem a propaganda daquele carro lá.
e eu estou colocando algum empecilho, eu tenho algum dinheiro na minha mão, não estou nem preocupando com isso, porque eu sei como que eu vou criar isso. Se você se preocupar que você precisa de ter o dinheiro, eu cansei de falar isso com a minha mãe, ela nunca entendeu. Mas como que eu vou fazer se eu não tenho dinheiro na minha mão? Eu falei, que te interessa? Você pode fazer como eu. Eu não tinha dinheiro nenhum para comprar uma Escalade. Eu quis a Escalade e ela apareceu na minha mão. Ganhei ela de presente. E não interessa de onde vem. E outra coisa é nunca se sentir diminuído pela forma como o universo, porque o universo tem milhões de maneiras de te dar coisas. Mas, por exemplo, vamos supor que você está namorando um vestido lindo lá na loja. Você passa na frente da loja todo dia e você quer comprar aquele vestido maravilhoso. Aí você não tem o dinheiro para comprar o vestido. Aí você fala, mas eu queria tanto ter o vestido, mas como que eu vou comprar? Já perdeu, não vai chegar na sua mão nunca. Você fala, nossa, esse vestido é maravilhoso. Eu me vejo vestindo esse vestido. Aí você fala assim, mas eu quero comprar esse vestido, mas eu não tenho nem para onde ir com esse vestido. Eu não tenho lugar. Para que eu vou comprar um vestido desse? Você entende como que a gente vai fazendo? Você quer, mas você não quer. Então você tem que cortar tudo isso do quer e não quer. Simplesmente você quer. Aí você fala: nossa, já imagino a festa maravilhosa que eu vou com esse vestido. Porque o que você está criando são as possibilidades. Tá. Abriu as possibilidades de tudo que tem. Não, agora você vai falar um pouco de paralelos. Como que as paralelas entram nisso? Todas as coisas já foram criadas. Tudo já existe. Tudo no universo foi criado instantaneamente ao mesmo tempo. Tempo não existe. Quando a gente resolveu, como seres, resolveu experimentar o planeta Terra, que não, isso aqui é Masterclass. Só PhD é que entra aqui. Não tem ninguém aqui brincando de saber como fazer, não. Todo mundo aqui já passou por várias outras experiências para poder chegar nessa daqui. De vários autores, de várias coisas que eu vejo, de vários seres que vêm e dão mensagem, falam que esse planeta é um dos mais difíceis, se não o mais difícil de todas as coisas da criação. Porque você esquece quem você é, esquece que você tem os poderes, esquece que você é capaz, esquece que você está conectada com a fonte divina. Você está completamente perdido. É literalmente o cego do tiroteio. E o que você tem para se guiar? Se o cego está no tiroteio, o que o cego tem para se guiar? O seu sexto sentido. E ninguém sabe disso. E ninguém usa isso. Estão lá assim, ó, tentando tapear para ver aonde que vai. Um tiro sai daqui, ele sai correndo, tem um tiro dele. Mas espera aí, se você usar o seu sexto sentido, você vai saber se guiar, você vai saber se direcionar. Se você ouvir o seu higher self, a sua alma, o seu soul, ele vai te falar, não, 2 passos para a direita. Você não tá vendo nada, mas se você confiar 2 passos para a direita, parece que você vai cair no precipício, mas aí quando você chegar lá, ele fala assim, agora dá 3 passos para a esquerda. Agora 5 passos por aqui. Aí você vai chegar num shelter lá, você vai chegar numa casinha que vai te proteger de todo o tiroteio. Mas a gente não quer isso, a gente quer o mapa completo, né? Como é que eu chego lá? Me dá todos os. Porque senão eu vou ficar inseguro, senão eu vou ficar ansioso, senão eu não sei como que eu vou me guiar. Mas se você confiar de que passo a passo vai ser dado para você no momento certo, que todas as coisas acontecem como elas têm que acontecer, mesmo que no meio do caminho seja acertado com uma bala raspada e que você fala, mas que coisa! Essa bala me pegou! Não vou mais confiar em nada disso. Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe me guiar. Mas ele sabe. Porque aquela bala ali é que você estava indo depressa demais numa direção que não era correta. Então, te freou. Você deu uma parada. Você deu uma recapitulada. Como é que a gente aplica isso para a vida diária? É que a gente recebe as mensagens. É que às vezes as coisas que a gente sente ou percebe como negativa são partes do aprendizado. Você precisa passar por aquela experiência para você chegar onde você quer no final, da forma como você tem que chegar. Todas as coisas que você passou na sua vida, elas não são detrimento
como é que fala? Não são. Como é que fala isso em português? Não são detrimento e. Como é que fala isso em português? Empecilhos. Elas não são para te impedir de nada. Elas são aprendizados para o seu crescimento e futuramente todas as coisas que a gente vê como negativas têm um motivo, têm um porquê e fazem sentido. Todas as experiências que eu tive na minha vida, hoje eu vejo claramente que foram para eu chegar onde eu tô. Eu tive que aprender muitas coisas no meu trabalho, passei por situações que eu achava na época que eram injustas, me sentia vitimada, me sentia isso e aquilo. Hoje, eu vejo, meu Deus, foi tudo perfeito, porque eu aprendi a negociar, eu aprendi a me impor, eu aprendi a botar cada um no seu lugar e ia falar: ei, peraí, vocês já fizeram muito comigo. A partir de hoje, se você falar o que não deve, você vai ouvir o que não deve também. Então, são todas as coisas. A gente tem que ver como um todo. Não existe nada que não está sendo colocado que está de acordo com as leis, que está de acordo com o que deve acontecer, que está do jeito que deveria acontecer. Todas as situações, inclusive as que a gente entende como negativa. Então, se você parar num momento e falar assim: meu Deus, hoje eu não tenho um centavo nem para pegar o ônibus. Maravilha, porque eu deveria andar um certo distância para poder chegar aonde que eu tô. Ou então, ei, tem alguém descendo por esse lugar? Alguém pode me dar uma carona? A gente tem que começar a pensar em outras formas. Falar, se isso não aconteceu comigo, é porque alguma coisa eu fiz também, né? Eu direcionei. Vou dar um exemplo meu. Eu fui viajar para Orlando porque o Caio tinha que mudar de apartamento. E o meu marido ia com a gente. E eu fiquei muito brava que no último minuto ele não foi. Ele falou: aconteceu uma coisa aqui, vai ter um furacão, eu não vou poder ir. Você vai ter que fazer a mudança sozinha. Você vai ter que se virar. Um carro estava na oficina, carro grande que eu podia carregar tudo. Não tinha, o carro dele não estava aqui, estava no aeroporto. Então já começou tudo assim. Nada estava acontecendo do jeito que tinha que ser. E eu fui ficando muito brava, muito brava, muito brava, perdendo minha paciência, me irritando. Olha a energia que eu tô criando. Essa energia, ela vai ter que expandir e refletir para mim. Fui embora, fui reclamando daqui lá em Orlando, porque devia ter, porque não sei o quê, papapá, papapá. Cheguei lá, botei um carro lotado de coisa, fui no aeroporto, busquei o carro dele, trouxe aqui, enchi o carro de coisa. Levei o meu filho de volta era para ter ido num dia, era para ter ido no outro, foi uma confusão, no fim das contas quase que não entrou porque o horário. Aí no fim eu comecei a entender. Aí eu falei, peraí, tinha 5 horas eles fechavam o escritório. Eu falei, não, eles vão estar lá e vão te esperar chegar. A gente vai chegar lá 15 minutos atrasado e a gente vai chegar lá, o escritório vai estar aberto. Aí comecei a fazer. Imaginar o escritório aberto, imaginar eu parando o carro, imaginar ele descendo, indo lá, pegando a chave, falando com a pessoa, resolvendo tudo que tinha, porque se a gente não podia perder aquele dia de mudança por causa disso. Quando eu cheguei lá, 15 minutos depois, o escritório estava aberto. Ele foi super bem recebido, recebeu uma sacolinha de bem-vindo, com tudo que deveria, com a chave da casa, com tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Mas e aí a energia que eu já tinha criado, que era imensa, de raiva, de agressividade, de não sei o que lá, ela tinha que sair de alguma forma. Ela ia ser refletida para mim e eu sabia disso. Então, tudo bem. Fiz a mudança toda, foi uma dificuldade, sozinha com ele, carregando as coisas pesadas e tal. Fizemos a mudança toda. Quando foi no outro dia de manhã, que a gente ainda tinha que carregar muitas coisas que não deu para fazer, porque a gente foi ficando à noite, quando eu terminei a última, olha só, quando eu terminei a Parabéns. última coisa. Oi. Deu uma picotada aí, uma conexão caiu aí um segundinho, mas já voltou, pode falar. Foi a sua, porque a Quando, minha tá ok. quando Tudo. acabou a mudança, eu falei, então tá, agora eu tirei o carro da frente da coisa dele, que era uma vaga que eu não podia parar, que era vaga para deficiente. Aí eu falei, agora eu vou procurar um lugar para parar. Quando eu dei a volta no estacionamento para poder parar, o carro, pum, estragou comigo. Peraí, agora Simplesmente. tá dando um eco na rotação pra mim. Não tô entendendo. Tá ouvindo, não? Agora
Quer sair e voltar? Estou dando umas paralisações, micro paralisações, assim, de, vamos dizer, milésimos de segundo, dá aquela parada e volta. Mas tá Mas dando está para tudo entender o bem, que eu tô tá? falando? O que eu tô Você querendo entendendo dizer, ela? Dando para entender. o que eu tô querendo dizer é que aí o carro estragou comigo e eu não pude mais fazer nada. O quê? Toda a energia que eu construí negativa voltou para mim. Exatamente. Influenciou a mecânica do carro. Exatamente. O carro estragou, teve que ficar lá, eu tive que chamar reboque, teve que ser consertado lá em Orlando, uma série de coisas desagradáveis. Mas o que aconteceu? Quando isso aconteceu, quando o carro estragou, eu já tinha entendido que aquela energia ia voltar para mim, porque eu estava criando uma energia É, enorme. E, e eu com sei muito certeza. bem que o poder meu de criação é grande. E você tem que ter consciência disso, porque a gente cria positivamente e negativamente. Então, quando É você lógico. você manda essa energia, você tem que saber e ela tem que ser qualificada. Porque se você não tiver pronta para mandar energia e você tiver no processo e você fizer coisas que não estão alinhadas, isso vai voltar para você de uma forma muito negativa. Então, muitas Com vezes as pessoas não certeza. estão preparadas para poder criar. É preferível que elas não criem, porque elas podem criar coisas desastrosas, entende? Perfeitamente. Esse é que é o É meu ponto. isso. Então, É isso. agora que entendi, e depois quando eu entendi isso, tudo desenvolveu do jeito que tinha que ser. Eu falei, tudo bem, maravilha, obrigado universo por me mostrar as coisas certas. Agora eu vou ter que alugar um carro, eu vou precisar de alguém para poder resolver isso para mim, eu vou precisar disso, eu vou precisar disso. Me dá tudo, universo. Apareceu a pessoa que ia lá comigo no supermercado resolver tudo, que ia me levar não sei aonde. Arrumei um Uber para poder pegar, aluguei um carro, tudo desenrolou como tinha. Eu fui lá, o carro tinha que ser devolvido no outro dia. Eu falei com eles, eu queria viajar com o carro para casa, que eu ia deixar o outro lá na oficina. E o cara falou: não, a gente não faz isso. Falei, não, mas se eu conversar com a outra empresa, não sei o que, ele falou: não, então tá, se você conversar e eles não fizerem, não incomodarem, a gente vai aceitar. Liguei pro cara na hora, falei assim, antes de eu ligar, eu falei: você vai aceitar, eu vou deixar o carro aí, você não vai me cobrar nenhuma taxa para eu poder levar, de entregar o carro em outra cidade, tudo vai sair perfeito e todo mundo vai ficar feliz. Aí liguei pro cara. Falei, e aí, eu preciso de. Claro, não tem problema nenhum. Falei, nossa, vocês são ótimos, eu nunca vou alugar carro com mais ninguém, papapá, pipipi, papupupupupu, dei toda meu 71. O cara falou, claro, pode entregar o carro aqui, a hora que você quiser, não tem problema nenhum. O carro que eu tinha que entregar, porque já tinha outra pessoa para pegar o carro, resolveu que não queria mais aquele carro, que ia pegar um outro carro em vez. Eu não precisei nem de trocar de carro. Fiquei com o carro e devolvi o carro aqui na minha cidade. Então, quando você entende, e você pode estar no meio do processo, se você entender e corrigir, você ainda vai continuar no track daquilo que você quer. Então, mesmo que você tenha sabe, uns tropeções no meio do caminho, você ainda pode conseguir criar o que você quer, mas tem que entender que isso é tão poderoso e a responsabilidade que a gente tem de criar é imensa. E de criar positivamente e de destruir também. Então, Com quando a gente certeza. fica com raiva de alguém no trânsito e xinga e fala, né, vai, esse aí vai bater lá na esquina. Cuidado com o que você fala, porque ele pode realmente bater lá na esquina. Aí o reflexo do espelho só pode ser um Mas se ele retorno bater na igual. esquina e acontecer alguma coisa com ele, você pode ter certeza que o reflexo, igual o Celso está falando, o reflexo vai vir de volta para você. É. Então, acho que é isso que as pessoas não entendem quando elas criam. Elas estão criando o tempo inteiro, mas elas estão tão Pois é, fora de si. Claudinha, aí eu quero fazer uma pequena parte aí para poder te dizer o seguinte. Acho que a nossa missão aqui nessa história é revelar isso para as pessoas, começando numa escala menor, porque as pessoas têm um nível de consciência que a gente tem de toda a realidade. Nós temos a consciência de toda a realidade. Se nós já sabemos que nós somos deuses, então a consciência total já está em nós. Sim, Agora, a consciência total já está em todo mundo, mas alguns preferem guardar inconsciente.
Não, ela tem que ir abrindo a caixa de Pandora devagar, de pouco em pouco, porque senão ela nem suportaria o resultado das experiências que virão. Então, nós temos que ensinar a crescente da história toda, do Criador, sabendo, se tornando conhecedor que ele é Criador. Processo. Como que funciona esse processo? Nós temos uma tabela periódica que dá origem a tudo que é material no mundo, inclusive o nosso corpo. Essa tabela periódica tem 115 elementos, contando alguns artificiais. Mas todas as palavras são parte da tabela periódica cósmica. Sua mente é o laboratório cósmico que trabalha com essa tabela periódica, formando realidades, que você pode converter em realidade holográfica e experimentar ou não. Então, isso que você está falando, entrou várias coisas aí. Por exemplo, a sincronicidade. A partir do momento em que você visualiza ou mentaliza ou pensa na situação futura, do jeito que você quer, você sincronizou o conhecimento que está na área de experimentação para ela se tornar experimental para você, não é? E por que que a gente não experimentou em tudo que a gente imagina? Como Por é que 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 é? a gente não e por que que a gente não vive, então, tudo que a gente deseja? Porque Pois é, você não não é está questão de... Por que que não desejando chega lá? continuamente. Você tem que ter uma força de momentum. Isso é um momento, então tá. Então você tem um desejo. Você pensa no desejo hoje. Aí daí a pouco você fala assim: ah, mas isso é só desejo. Ah, não, mas eu quero. Não, mas eu não tenho certeza exatamente se eu quero desse jeito. Ah, mas eu quero vestido, mas eu não sei se eu quero vestido. Por que que eu quero vestido? O vestido não me serve pra nada. Por que que eu quero? É, Sabe? Quando você vai assim, você não cria. O que você tem que fazer é o seguinte: eu quero vestido, a roupa, o momento para eu usar o vestido vai aparecer. Vamos fazer isso na realidade? Me fala uma coisa que você quer. Vamos fazer isso experimental com você. O seu website, as suas coisas acontecendo? Vamos fazer isso? Sim. Tá. Então, vamos fazer um exercício aqui. Me fala como que você desejaria isso. Me fala o seu desejo. Não, Pensa, pensa eu antes de sei falar. que eu não Pensa. realizo é, que eu não realizei ainda, porque eu não estruturei o que eu quero, eu não defini, eu não decidi, Não, entendeu? não. Me fala o seu desejo. Eu não quero que você justifique para mim por que que você não fez ainda. Exato. Não justifica porque você Porque não eu não fez ainda. sei o que eu quero. É exatamente isso, eu não sei o que eu quero ainda, eu não sei. Não interessa. O produto vai aparecer para você, as inspirações vão vir. Você tem que ter o desejo daquilo. Olha aqui. Vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer, faz de conta que eu sou você e eu vou falar como se eu fosse você. Eu me Tenta sinto, colocar a eu câmera. me sinto super excited, super feliz de estar fazendo isso. O que eu quero fazer é ser conhecida como terapeuta. Eu vou desenvolver técnicas que depois vão virar referência. Nossa, já estou me imaginando. Eu estou imaginando todo mundo falando meu nome. Kelly, você quer usar Pinheiro, Inácio? Pinheiro. Kelly Pinheiro. Referência no deslooping. Criou a técnica. Então, todo mundo vai olhar para você. Esse é o meu livro. Essas são as pessoas. Olha, eu comecei fazendo isso dessa forma. E assim, assim, assado. Imagina você falando, dando uma entrevista. Então, eu estou imaginando. Eu não estou querendo saber como é que o processo até eu chegar aqui, não. Eu já estou lá. Entende? É isso que você não está entendendo. Você está fazendo, você fala assim, mas eu não sei como que eu vou chegar lá, como é que eu não sei como que eu vou. Entendi. É o cego no tiroteio. Eu já estou na cabana. Eu não me interessa os passos que eu cheguei para chegar na cabana. Eu já estou na cabana. Pois é, mas esse ponto, ele tá bem claro pra mim, o tempo inteiro. Eu já, tipo assim, sabe, é como se eu já tivesse lá, eu não sei te falar, que às vezes eu tenho a sensação assim pra mim mesma. Eh, eu vivo tanto esse querer, sabe? Eu me imagino na minha casa. Nossa, mas é muito forte. Não é querer. Imagino eu mudando de casa, eu imagino Isso. lá o espaço que eu tô gravando a live, sabe? Uhum. Eh
E aí, a sensação que às vezes eu tenho é muito estranha. É como se, tipo assim, se eu já tô lá, é como se eu já tivesse alcançado, e aí apaga um pouco a chama do desejo, sabe, daquele querer profundamente alcançar. Eu não sei te falar, mas eu já analisei, eu falei assim: "Gente, parece que o meu desejo, ele não é, sabe, de conquistar, não é, da conquista, Eu quero, mas de quero, aquele desafio que você falou, desafio, eu sabe". quero, eu Eu não quero. sei, é estranho a Quero sensação. não é uma negação. O quero é uma afirmação, eu não tenho. É uma afirmação, eu não tenho. Se você ainda quer, é porque não tem. Então, é isso que eu estou falando, é isso que eu estou falando. É É tipo assim, o tempo inteiro, quando eu estou bem, quando eu estou, né, positiva, porque a gente é um pêndulo, né, tem a lei do ritmo, a gente não vai estar o tempo inteiro, não vai estar, vai ter sempre alguma coisa que vai levar a gente para o lado de lá e a gente tem que Claro, voltar. a gente Então está aqui assim, para sempre que experienciar a dualidade. é, então sempre que eu resgato esse, tipo assim: "Opa, volta". Aí eu me sinto lá, sabe, de coração mesmo, assim, nossa, minha casa, eu entrando naquela casa, aí tem um espaço lá que eu gravo minha live e tal, aí eu vejo sabe, eu vejo minha filha, eu vejo as coisas, os cômodos, aí eu vejo gente me ajudando, sabe, tem equipe, né, eu consigo, e eu sinto isso, por Deus, eu sinto isso. É estranho eu te falar assim, é uma certeza que eu tenho que essa realidade ela tá criada, de verdade, eu tenho Todas as certeza. realidades já Quando estão alguém fala criadas. assim quando alguém, tipo assim, fala eu não tenho dúvida nenhuma de que o meu destino é esse. Eu não sei se eu sou metida, o que que é. Eu tenho certeza que é lá, esse destino. Mas eu não alguma coisa no meio do caminho tá me travando, tá me bloqueando, realmente, então eu tô no looping. Quando você fala: "Eu tô no looping", eu sei que eu tô. Entendeu? Mas essa realidade ela é muito aí eu não sei se é tipo assim, é falta do desejo, eu sinto tanto que já tô lá, que aquela conquista às vezes eu já conquistei, é como se eu já conquistei, eu sinto assim, eu não sei se eu já tô lá naquela realidade, então aquele desejo não tem mais. Eu não sei se falta esse, porque, quando você fala tudo isso eu entendo exatamente, porque eu já manifestei muitas coisas, muitas. E essas coisas era quando eu falava assim: "Eu quero isso, eu quero", sabe. Eu não sei te falar, era uma competição mesmo, era isso aí que você falou. Era uma competição, era um Competição com você mesmo, tipo assim, eu mas vou provar para mim que eu sou capaz, que eu era um posso. tipo assim, eu não alcancei e eu quero alcançar. Não, era um assim, eu não alcancei, mas eu vou alcançar. Sabe, era o contrário do que a gente está falando aqui. Era lá no futuro, eu, tipo assim: "Nossa, mas é o meu sonho, eu quero chegar nisso, os outros puderam, por que que eu não posso? Eu posso sim". Era che era che era nem era uma coisa que eu teria, era a sensação era essa, eu teria que alcançar. Aí quando eu comecei a estudar tudo e tal, e a minha o meu entendimento é como se ele interferisse nesse desejo, sabe, porque o que eu sinto não tem um dia que eu não imagino, não me imagino lá entrando naquela casa, aquela sensação, tudo. Então eu nem sei o que que é. Se eu já tô lá realmente nessa realidade, eu pulei etapas, eu não sei te falar. E aí de repente eu me vejo nessa realidade, entendeu? O desejo, aquele profundo de alcançar, eu não consigo, eu não en sabe, é estranho. Eu não tô entrando nele mais, eu não consigo entrar nesse desejo profundo. Não sei o que que é isso, é um trem muito Mas estranho, espera eu aí, juro você pra está você. dizendo que você não você fala assim: "Ah, então tá, então já tipo assim, tô desistindo, já não quero mais fazer porque eu já realizei, já me sinto realizada naquilo, não preciso mais experienciar"? Eu não sei, eu tinha antes um desejo profundo de vou conseguir, sabe. Não, eu tenho que conseguir, eu vou conseguir, os outros conseguiram, eu tenho que conseguir. E aí eu conseguia muitas coisas assim, sabe. E hoje eu não sei te falar, eu não sei.
não sei, eu não consigo alcançar esse desejo profundo, sabe, um negócio que te move para as ações, já ir para as ações, mas eu tenho certeza daquela realidade. É estranho, eu não sei te falar onde que eu me perdi, o que que tá confuso, o Não, que a que não gente vai. tô Eu acho fazendo que de eu sei o que errado. está acontecendo, mas isso aí não tem nada a ver com criação. É outras coisas que estão acontecendo com você, que você está perdendo a vontade de fazer, ou de realizar, ou disso e aquilo. Espera Mas aí, deixa eu pegar um negócio aqui que a minha câmera não tá parando com eu isso acho aqui. que isso aí tem a Vou ter ver que mais trocar. com ficar desanimado com a sua realidade. O que que você acha, É, Céu? não sei. Por que que você acha que você não está Claudine, criando a realidade que você quer? Claudine, eu acho assim, cada pessoa, no seu percurso de ascensão da consciência de terra, de corpo, até a consciência divina, ele tem que passar por muitas experiências que vão servir de base para cada nível de experiência, para cada nível de desenvolvimento da consciência. Então, nesse caso, por exemplo, falta, no meu modo de entender, falta para a Kelly ou para mim e para qualquer um que Não, ainda para não, você, eu quero que você não. fale da sua experiência. Por que que você não, Pois não, é, não chegou onde você quer? é porque você mesma trouxe um recado para mim da espiritualidade, do mundo espiritual, dizendo que ainda não acabou. Eu não posso Uhum. desistir, não posso parar. O significado é, tem coisas para serem feitas antes eu preciso de construir a realidade das minhas necessidades, supri-las primeiro, antes de chegar naquilo que é a realização do meu querer. Uhum. Entendeu? De eu viver a experiência celestial, ou a experiência divina, ou a melhor experiência, a experiência de felicidade. Então, se faltam coisas, se a felicidade chegar, vai faltar um pedaço do pé dessa pirâmide e eu vou cair, a pirâmide vai tombar. Uhum. Então, eu preciso preencher a lacuna no pé da pirâmide para depois, então, eu alcançar a estabilidade da pirâmide e ver o topo por mim mesmo. Mas deixa eu só falar uma coisa para É, vocês pode ser. dois. Eu quero, eu preciso. Não servem, são Não, verbos que não realizam. não é nem que. Então, esse querer meu, ele enfraqueceu, entendeu? Porque eu concordo, eu concordo. Então, esse querer, porque eu acho que o sentimento da manifestação é um desejo profundo, eu não sei, mas, mas eu acho que é um desejo profundo. E se eu, não sei, e se eu já me vejo, eu não sei se eu estou me vendo muito à frente, Tempo não entendeu? Eu não sei se existe. está muito à Tempo frente, não eu teria existe. que. Não, 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 muito acima, de uma vez. Tipo assim, é um salto muito grande. Eu teria que talvez Qual é o problema? imaginar um menor, Não, não não, sei. não, não, não. A gente pode dar o salto quântico. Você não tá dando saltinho de pular de um degrauzinho para outro, não. Salto quântico é daqui para cá. É tudo, é entendimento do que é o todo, não é. Vamos falar um pouco de realidade paralela, porque acho que assim vocês vão entender um pouco melhor. O tio Celso está falando que ele precisa de completar a parte do eu pequeno, do eu menor, para ele poder experienciar o eu maior. Na verdade, você já está experienciando tudo, porque existe, isso é uma coisa só. O seu eu pequeno e o seu eu superior são o mesmo ser, estão interligados. A diferença é que o seu eu superior, ele está direcionando uma pequena parte dele para experienciar essa experiência física e criar e mostrar as capacidades que ele tem. Primeiro, Uhum. tem que tirar o peso disso, porque eu quero, fica parecendo se eu quero, porque eu preciso de fazer isso, porque eu tenho que fazer, eu tenho que. Você não tem. Isso é por prazer. Eu falo muito com os meus filhos, para eles, eu falo, essa realidade que a gente vive, todo mundo fala, é uma simulação, é um videogame, é não sei o que lá. É, porque se você pensar bem, a gente foi colocado numa realidade que não é realidade, mas que você se vê. Então você se imagina que você é o bonequinho lá dentro do jogo, o avatarzinho que tá ali Um explorando. simulador, né? Uhum.
É um E ele tem simulador. isso, simulador. Ele tem a capacidade de experienciar tudo. Não porque o que acontece, ele já sabe. Se você não tivesse isso já criado, da onde que você ia tirar esse banco de dados? Você não está É, inventando o banco de dados, você está acessando. é claro. Acesse a sua É. consciência. Você está acessando o que você já é. Então, você não tem de paralelas, você já é aquele terapeuta, você já é aquele médica, você já é aquele dentista, você já é aquele faxineira, você já é todas elas. Todas as milhões de paralelas já existem. E elas estão lá o tempo inteiro. Quando você começar a entender como paralela funciona, você vai começar a perceber que você mudou de uma paralela para outra. E coisas pequenas que você pode fazer. Depois a gente vai começar a fazer exercícios para testar isso, você vai ver. De colocar a chave num lugar. Quando você levantar no outro dia, você fala assim: a chave vai estar você colocou em cima da mesa. A chave vai estar no quarto. Aí você vai lá no quarto, a chave está lá. Pum! O que que isso te fala? Que você não está na mesma paralela que você estava quando você colocou a chave lá. Você mudou de paralela. Tem muita diferença? Às vezes não. Às vezes essa foi a única coisa que você notou. Ou às vezes fala assim, gente, eu pensei que eu tinha colocado isso em tal lugar, mas não tá lá de jeito nenhum. Aí o que você vai procurar tá num lugar completamente diferente. Mas eu devo estar ficando doido, não lembro onde que eu pus as coisas. Minha cabeça não está funcionando bem. Não. Você colocou naquele lugar, mas acontece que agora está em outra paralela. Aquela coisa não está naquela realidade, naquele mesmo lugar que você tinha colocado antes. Quando você começar a prestar atenção nisso, os seus saltos, que são minúsculos por enquanto, vão ser assim. Quando você começa a vibrar em diferentes, porque todas as paralelas acontecem, então você está vibrando, mas essa aqui está vibrando um pouquinho mais rápido que essa. Um pouquinho. Aí você de repente começa a vibrar mais rápido e você se alinha a essa daqui. Agora você está vibrando na mesma coisa. Então, as experiências que você vai ter são as experiências dessa paralela. As lembranças que você vai ter são as lembranças dessa paralela. Pode ser que na paralela before, na paralela anterior, você caiu e machucou o joelho. Aí, quando você vai para essa paralela aqui, isso nunca aconteceu. Mas tem alguém que também veio dessa paralela e que lembra disso e fala assim: você lembra quando você caiu e machucou o joelho? Você fala: não, eu nunca machuquei o joelho. Isso não existe. Porque não aconteceu comigo nessa realidade. Você agora tem a memória do passado dessa realidade e não da anterior mais. Quando você muda de paralela, os acontecimentos, as lembranças e tudo que aconteceu são daquela realidade paralela. Quando você começa a perceber as coisas por esse ângulo, você vai ficar sofrendo porque o fulano fez isso com você, porque o ciclano te deu aquilo, ou porque você sofreu isso, ou porque você foi maltratado, ou porque alguém te traiu, ou porque. Não, porque tá tudo naquela vibração. Se você não gosta daquela memória, vibra mais alto, que você não vai ter mais aquela memória. Você vai atingir outra paralela. Porque todas as paralelas. A gente está mudando de paralelas constantemente. Constantemente. A gente nunca vai de salto para salto para salto. Você faz assim, ó. O tempo inteiro. E se você ouvir as coisas do Bashar, que é uma das pessoas que falam isso, fala que a gente está mudando de paralela milhões, e não estou exagerando, milhões de vezes por segundo. Se você ler os livros do Seth, você vai ver que ele está falando que a gente, na verdade, a gente está entrando e saindo de fase, em phase, está vibrando. A gente está piscando. A gente não está 100% matéria o tempo inteiro, não. A gente está piscando nessa vibração dessa paralela, mudou para essa, você está piscando. Então, quando você pisca de uma para outra, é o entanglement, é os átomos. Agora faz tudo sentido, né? Quando você começa a pensar. O que que é a dupla fenda? O que que é tudo isso? Os átomos estão sempre vibrando, eles estão entrando e saindo de realidades. Eles estão vibrando num ponto e saindo de outro. Ele não deu a volta, como eles falam, ele não deu a volta. Ele simplesmente estava numa realidade em que ele estava vibrando e passou pela fenda em uma fenda, e aí, quando o observador olhou, falou: não, mas eu quero é essa.
Aí ele falou, ah, é? Ah, então, aqui, nessa paralela, eu já vibrei 2. Pum! Agora eu passei como onda. A propósito, se você já pensou e deve ter pensado, a dupla fenda é o nosso próprio olhar, Sim, é o modo de ver do observador. é na verdade o seu mental. O olho é só o filtro. Não, mas é pela projeção do olhar Sim. humano que saem as realidades do ambiente divino, que é a mente. Uhum. Portanto, a dupla fenda Que na verdade a é, mente é aqui, né? Não é aqui. Esse é é só o aqui, cérebro. pois é, mas Aham. ela é ampliada em relação ao que a gente vê. Uhum. Mas a dupla fenda é o nosso olhar, que é o canal de exteriorização daquilo que está na mente. A dupla fenda é o Exatamente. nosso olhar. O O que olhar vocês é o filtro. escolher enxergar e interpretar é o que se projeta para fora. Olhar no olhar mental, do lado de dentro. É o mental com o É o foco. emocional, um filtro, É, o que você está pensando, filtrou de novo aqui, e você olha e você projeta. projeta o que está dentro. É exatamente isso. Não Exatamente. existe nenhuma realidade que não seja projetada por essa forma. É de dentro Você só para vê fora. o que você é. Só vê o que te constitui. Porque o que te O que você é, constitui é porque o está tudo todo. na sua essência, está tudo É, no seu campo de exatamente. energia. Uhum. Mas você tem um foco interno, que é aquilo que o seu Deus interno imanente quer transformar em experiência. E vai para o campo experimental. Então, é Sim. como você vê que a coisa se torna. Esse é o ponto. E passamos várias vezes por textos interessantes que eu não quis fazer a parte para poder não quebrar Não, o mas pode raciocínio. falar, pode interromper, porque isso a gente está trocando ideias. Eu não sou oradora aqui, a É, gente está falando para que as coisas pra, fluam. a gente vai ter, com certeza, milhões de seguidores em vários lugares, e nós vamos conseguir compreender que é muito fácil a gente entender que um grande sábio já passou essa informação para nós, que no caso eu chamo de arquétipo Jesus. Ele não é físico, ele é um arquétipo Uhum, psicológico, é um uhum. arquétipo espiritual. Então, ele diz para nós: olha, tudo aquilo que você olhar com atenção, crendo que já tem, terá. Então, olha aí o salto quântico. A gente não Crendo entende que porque já não tem. quer, né? Fala a verdade, Eu acho ele que pegou a a água gente e coloca, transformou em vinho. Ele pegou um pão e eu multiplicou em acho, um montão e todo mundo fala, ah, isso aí é história, isso aí é alegoria. É, Isso não eu existe. acho que a gente está o tempo inteiro criando. É, Claro. eu acho, o tempo inteiro criando. Só que aí, igual você falou, né? A gente fica piscando. Então, a gente volta o tempo inteiro, sabe? A gente volta para a realidade. E o que que faz a gente voltar? A sua vibração. Se é. você baixar a sua Deixa eu falar vibração, uma você vai coisa para aqui, aquela. Se você pegando. subir, você vai para aquela. São todas as vibrações. Cada minúsculozinho de décimo de vibração que você tem, você está mudando de paralela, de acordo. E durante um dia, você tem milhares de mudanças, porque vão ser a sua vibração aumenta, a sua vibração diminui, a sua vibração vai aqui, você vai ali, você fica com medo, você fica ansioso, você fica feliz, você fica triste, e aí você vai alterando tudo isso durante o seu dia. E vai experienciando, vai criando aquele acúmulo de experiências. Mas o que eu queria falar com você a respeito disso é que, se você pensar por essa maneira, em qual passado que você tem que trabalhar? Em qual trauma que você tem que limpar? Cada vez que você está mudando é um diferente. Cada vez que você cresce é um diferente. Não é que a gente não tem que trabalhar o nosso lado sombra, não tem que trabalhar nada disso. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente não pode concentrar, porque quando você começa a cristalizar uma experiência normalmente negativa ou traumática, você vai continuar revivendo ela todo o tempo. Você vai experienciar ela de formas completamente diferentes, vamos dizer assim, porque você vai se ver crescendo ou amadurecendo, mas é a mesma experiência.
Porque o que está fazendo você repetir aquilo é o seu mental que junto com o seu emocional, que você não conseguiu sair daquilo. Aqui, esse é o verdadeiro looping. E você não tá liberando, não interessa o que seja. Todas as experiências que a gente está vivendo aqui, que foi quando eu comecei a falar, eu falei disso, têm um propósito. Todas elas são importantes e todas elas devem ser abençoadas, por piores que elas tenham sido para gente. Porque essas experiências moldaram quem você é hoje por sua própria escolha. Você veio para cá, vamos dizer que você é um ator participando na historinha do videogame, fala assim, ó, a ideia básica do seu personagem é essa aqui. Mas você pode improvisar. Quando você chegar lá no palco, você pode improvisar. Se você não gostar, se esquecer a fala, ou se você achar que a fala não deve ser assim, você sentir que é diferente, você vai lá e improvisa, não tem problema nenhum. Mas você tem que seguir esse scriptzinho aqui. Você vai casar com fulano, você vai ter um filho, você vai ter dois, você vai morar nessa cidade, você vai fazer mais ou menos essas coisas, mas dentro dessa você pode casar com fulano ou com Beltrano, você pode ter um filho ou dois, você pode trabalhar com isso ou com aquilo, e você vai escolhendo. E à medida que você muda para outra paralela, esse script altera um pouquinho, porque aquela paralela tem um script um pouquinho diferente. Esse vai passar no canal 2, esse vai passar no canal 12, esse vai passar no canal 7. Então são um pouquinho diferentes, as histórias não são exatamente a mesma. Então essa é que é o seu power, como é que fala isso em português? Willpower, que é o seu poder de criação, ai, meu Deus, tem hora que as palavras em português não vêm. É, é a sua liberdade de criação, de expressão, de livre-arbítrio. É você fazer essas escolhas. Mas o seu script, você já sentou antes de vir para cá, falou: vai participar desse programa? Vou. É um programa de realidade? É. Você tem que fazer o quê? Tem que fazer isso, isso, isso e isso. Esse aqui é um BBB. Só um minutinho, gente. Vou te falando, né, acho que eu consigo escutar ainda. Então vou responder aqui que minha irmã tá precisando de um dado aqui urgente. Dá para entender mais ou menos o que é os paralelos? Claro, Tio Sim. Celso, claramente. vamos fazer um pouco da sua. Tá bom. Então, o tio Celso de agora não tem nada definido do que vai fazer, não tem um trabalho, ou não está se sentindo útil, o que é muito normal. A gente vai chegando numa certa idade, a gente começa a não se sentir útil, não sentir que a gente tem coisas para contribuir, o que não é verdade, porque senão eu não ia ter sido acordado 3 noites seguidas pela espiritualidade falando, vai lá e fala com ele que ele tem obrigações. Mas o outro tio Celso tá lá morando na casa dele maravilhosa, com o carro do ano na porta, fazendo palestra para todo lugar, sendo conhecido, os livros deles ficaram super famosos. O que tá te impedindo de ser essa versão sua? Aldine, eu cheguei num ponto de pensamento que eu estou contribuindo com o universo com ação contínua em pensamentos no bem. A fixação no foco de uma humanidade melhor, de um eu melhor, de uma Kelly abençoada, de uma Shirley abençoada, de um Alisson abençoado, de uma Claudine abençoada. Então, os meus pensamentos se irradiam constantemente para todas as pessoas que já passaram pela minha vida, que são milhões, das quais muitas delas eu nem recordo mais, são milhares, não vou falar milhões não, que é milhares, né? Então, eu irradio essa energia para o cosmos, sem aquela preocupação de riqueza material, de bem-estar material, crendo que, ao fim dessa minha jornada nova que eu estou tendo agora, que eu não preciso mais repetir, ficar indo em centro espírita fazendo palestra, eu posso fazer a palestra na minha mente, fazer o meu envio para o universo e contribuir com a melhoria das pessoas, sem estar preocupado comigo, porque eu sei que se o bem que eu envio retorna Não sei, tá multiplicado, preocupado com você, não.
Você tem que estar Hein? preocupado com você. Não, Claudine, mas aí é o seguinte, olha o nível de interpretação que eu Eu tô estou entendendo. utilizando. Eu tô entendendo. Eu tenho uma consciência de corpo, sei que eu preciso o mínimo necessário para comer. Eu não estou pensando nisso. Nem falta, nem sobra, nem nada. Eu sei que eu vou ter, que a vida vai me colocar nas condições de alimentação normal para eu continuar. Mas sei que depois de ter construído toda essa circunstância que eu construí, de poder ensinar para as pessoas, são mais de 2.100 palestras que eu já fiz, ensinar para as pessoas que nós somos deuses, que falta-me alguma coisinha no pé da escada, ela está brocada em algum lugar, que só posso acessar, só posso tampar, só posso consertar assim que eu iniciar esse novo trabalho de fazer a divulgação espiritual dos conhecimentos para a humanidade. Com isso, eu já sabia que eu ia atrair pessoas para essa circunstância. Sabia que a Kelly estava marcando passo no mesmo lugar com as ideias também, porque ela não quis buscar uma associação. Me ofereci centenas de vezes para ela, para a gente fazer alguma coisa junto, participar, alguma coisa, para ela buscar contribuição comigo, e ela não quis. Então, tudo tem uma hora. Precisou de você vir lá dos Estados Unidos para trazer a ideia para ela poder aceitar. Então, eu acho assim que Eu já esse tinha te feito a mesma proposta outras vezes, pai. Simplesmente a gente não colocou para rodar, entendeu? Então, aí é o seguinte, Tudo tem seu tempo, gente. Tudo tudo tem acontece seu na tempo. hora certa. Exatamente. Exatamente. Então, eu não me culpei, não me censurei por eu não ter conseguido a realização e nem ter buscado a realização de alguma coisa material, porque isso não é a minha preocupação no momento, não é a minha ocupação no momento. Eu sei que do que nós fizermos vai resultar isso. Então, eu não estou preocupado com isso, porque se eu estiver preocupado, significa que eu estou ainda sob o efeito e a influência de não ter, ou de não ser, ou de não poder. Eu E eu não entendo. Agora, quero. deixa eu só falar uma coisa, duas coisas primeiro. Se você é Olha lá. Deus, você é a abundância em todos os aspectos. Você não precisa de abdicar da abundância. Agora, eu falo muito dessas coisas materiais, mas eu faço imensas coisas que não são materiais. Por que eu dou o exemplo das materiais que acontecem comigo? Porque, primeiro, elas são as mais fáceis de ser entendida, de atrair a atenção das pessoas, para depois que elas estiverem prontas, elas ouvirem as outras coisas que você pode fazer. Porque criação material não tem importância nenhuma. Mas isso não significa que você não possa ter. E não tem nada de errado em tê-las, porque elas estão disponíveis para você. Pedir e recebereis, não interessa o que é. Então, ter o conforto físico, ter o alimento que você gosta, que é necessário para o seu crescimento, que é necessário, tudo que você precisa para se manter, porque o corpo também que você está criando é empréstimo. E a gente tem que cuidar dele maravilhosamente bem, porque é o empréstimo que você vai ter que retornar. Ele tem que ser retornado da mesma forma que você pegou, em perfeito funcionamento. E a maior forma de manifestação que a gente pode provar para qualquer um é que a gente é capaz de criar saúde perfeita para a gente mesmo, que é que a gente é capaz de criar conforto para a gente mesmo. Porque depois que você. Ó, no exemplo que eu também falo muito, eu falo: ninguém acha que está pronto para fazer nada, mas o básico para você, você tem que fazer. Porque se você está num avião, o avião está caindo, qual é a primeira coisa que eles falam para você fazer? Põe a Você máscara em colocar a máscara. você, põe a máscara em você primeiro, para depois você ajudar os outros. Então É isso aí que eu você tô tem que sentindo ter muito a assim, sabe? É como capacidade. se eu não estivesse preocupando com ninguém. Eu tô preocupando comigo, sabe? Eu não quero, não sei se a minha missão eu quero alcançar, sabe? Eu não sei se é egoísmo, eu não sei se eu tô fugindo
Mas é como se, assim, se eu não pensar para mim, não faz sentido eu ensinar para o outro, sabe? Mas faz sentido. Vou te explicar por que que faz sentido. E você pode se apropriar dessa informação agora para você tomar como ponto de partida para o seu próprio negócio, para o seu envolvimento aí de ensinamento. Você é um conjunto de conhecimentos corporificado ou materializado na forma de ser humano. Os seus conteúdos mentais, em tudo que você tem aí de informação, tem o universo completo das coisas. Completo, completíssimo das coisas. É o seu tesouro, é a sua riqueza. E se você não se apropriar daquilo que você tem na mente para realizar aquilo que vai gerar satisfação do espírito, você deixou de cumprir parte da sua missão. Isso se refere a mim também, a Claudine também, a todo mundo. Então, estar na matéria te faz naturalmente possuidor do direito de requisitar dentro do seu conteúdo, que é um conteúdo da tabela periódica cósmica, onde existem todas as coisas, para materializar particularmente aquilo que vai te dar satisfação. Então, não tem isso, falar, eu quero. Você tem a cadeira, por exemplo, é uma palavra. Ela é uma fórmula alquímica, não química. Uma fórmula alquímica que forma a tabela periódica cósmica que te dá, se você tiver ela na sua visão, a cadeira passa a ser uma coisa que você pode usufruir na experiência material. É sua, já está lá. Qual tipo de cadeira você quer usar? Esse é o seu critério. Pode ser uma cadeira simples, de quatro pés de madeira tosca, pode ser uma poltrona, pode ser uma poltrona de balanço, pode ser um sofá, pode ser o que for. Então, a palavra é a alquimia em espírito. O espírito das coisas é a palavra, é a energia da palavra. Quando você pensa naquilo, você pôs em movimento. O pensamento é uma lâmina de energia que vibra e produz magnetismo, atrai a coisa pensada. Então, é essa a realidade, Kelly. É bem assim, ó. Eu não sinto que hoje eu sinto que eu estou pronto, por exemplo, para falar sobre a cura, porque eu me curei, entendeu? Eu consegui entender esse processo, eu consegui entender num nível profundo o que que eu tenho que fazer. Então, para falar sobre cura, eu posso falar. Mas o que eu estou buscando é o que é mais importante para mim, é comigo, entendeu? A cura eu consegui. Então, o próximo passo que é importante para eu não tô assim, é como se eu não sei se é isso que eu tô falando, eu não sei se é egoísmo, sabe? E aí eu tô impedindo realmente a minha manifestação, porque eu já podia estar ganhando dinheiro explicando esses passos da cura, né? Mas é como assim, se eu tudo que eu quisesse agora, o meu desejo é eu quero entender, eu quero, chegar nesse ponto de saber, de experiência mesmo, o que que é a manifestação. Consciente, né, porque eu já manifestei várias coisas, e foi assim, eu quero e pronto, acabou", e era uma briga, é uma luta, entendeu? Tem sido uma luta, cada conquista. Eu tenho manifestado? Tenho, mas eu não quero que seja tão cansativo, assim, sabe? Nossa, de novo eu voltei. É como se eu voltasse na estaca zero, aí eu tenho que de novo unir uma luta, sabe? Isso que eu não quero mais. Então, eu não estou pronta para ensinar sobre manifestação. Não tô, porque eu preciso me apropriar desse saber lá interno, inerente, sabe? De que não é tão pesado e não é tão sacrificante eu cocriar. Que eu cocrio, eu tenho certeza disso. Aí você Mas falou eu não uma quero que coisa, seja Kelly. tão pesado. Você falou Por uma que que coisa tá que eu, sendo pesado? Isso eu quero entender. O que que eu tô fazendo de errado? eu preciso intervir, porque tanto a Claudine quanto você estão usando a palavra co-criar. Nós não somos co-criadores de coisíssima nenhuma. Nós somos criadores. E tudo já está criado. Nós participamos dessa criação.
Agora, nesse caso nosso, é materializar, não é criar. Você vai materializar o que já está criado. Está dentro de você, sempre te pertenceu. Não, não é egoísmo, nem pode ser egoísmo, porque sempre te pertenceu. Quem é dono do seu conhecimento? Quem é dono dos recursos que você possui? Então, há muitos e muitos anos, quando eu comecei a estudar isso, há uns 30, 40 anos atrás, eu fiz o pedido como qualquer pessoa que não sabe como o processo se realiza e nem sabe que já tem, eu pedi a sabedoria de Salomão e a riqueza de Salomão. Então, qual a, qual a riqueza que me veio? Conhecimento, sabedoria. Isso me permitiu, então, sair pelo mundo, explicando às pessoas como é o funcionamento da vida, como que a nossa mente atua no processo, gerando pensamentos e criando magnetismo para atração para a experiência da realidade material, que nem é realidade de fato. Então, você já é dona de tudo. Onde pode haver egoísmo em você se apropriar do que é seu? Não existe. Todo mundo tem o mesmo conteúdo. Ele é acessível a qualquer pessoa. Mas Então, isso vale também para as Mas coisas aí, físicas. aí tem uma diferença do conhecimento para, sabe, eu conhecer sobre e eu conseguir entrar naquela paralela ali de vez, entendeu? Eu Uhum. acessei, é como se dizer, eu acessei, mas eu voltei. Eu não tive força para ficar lá. Por quê? Entendeu? Como que eu faço para E permanecer lá? você está dizendo uma coisa muito importante, você tem que prestar atenção. É cansativo, é pesado, é uma luta. Então, é isso que eu não quero que seja, entendeu? Luta é super divertido, é interessante, é exciting, sabe? Você tem que ver isso como se fosse uma criança que quer ganhar um presente de Natal. E ela começa a pensar no presente dela em janeiro. E cada vez ela vai ficando mais excited, ela vai ficando mais entusiasmada, mais animada, mais porque tá chegando a hora de chegar lá, entende? A energia é diferente, ela não é um peso. Porque você tá vendo isso como que você precisa mentalmente criar uma coisa pesada. Não é. Você só tá. É como. Ó, imagina assim: tá numa nuvenzinha, ok? A nuvenzinha tá aqui, fluffy. Tá toda aqui, bonitinha, com a coisa que você quer, seja lá o que for. Aí você começa a vibrar. Aí você começa a vibrar. Aí você começa a vibrar. Você começa a vibrar. Você fala, nossa, aquela coisa que eu quero tá chegando. Ah, aquela coisa está aqui. Eu já tô imaginando como que vai ser quando essa coisa estiver na minha mão. Olha como eu tô fazendo. Não é, na verdade eu falei chegando, mas não é. Porque na verdade ela já tá lá para você, você pode fazer daqui aqui. Mas a gente acha que a gente tem que ir de degrauzinho, né? Então vamos pensar no degrauzinho. Mas na verdade, qualquer hora você pode dormir, acordar e a coisa tá lá. Mas não tem peso nenhum. Você tem que tirar o peso da história. Você tem que pensar como se fosse um presente de Papai Noel, que você está super animada para receber. É seu. Já é seu. Sabe? Você só está esperando cair na sua mão. O que você está esperando? Todo dia, vamos dizer que a sua mãe e seu pai vão falar assim com você: hoje a gente vai te dar uma dica do que é o presente. Então, hoje a gente vai te falar aos símbolos, aos sinais, às coincidências. Hoje a gente vai te falar, a gente vai mandar um livro para você que vai ter uma palavra lá que vai te direcionar para aquilo que é o presente. Aí você fala, nossa, deixa eu ver. Aí de repente você tá limpando a sua prateleira, o livro, pum, cai lá no seu pé. Mas que coisa, esse livro caiu no meu pé, vou botar de volta. Ei, peraí, ele não caiu à toa. Alguém passa e fala para você tal palavra. Como é que foi o mendigo lá? Bom dia. Quando que não. Pensa bem. Pensa no Matrix. Você assistiu o filme Matrix? Alguém vai chegar Uhum. assim do blue, vai falar com você bom dia. Aquele bom dia tem um significado. Não foi uma coisa que aconteceu do nada. Porque aquilo criou um gatilho em você que te direcionou para uma coisa positiva. Você não foi lá e criou escreveu alguma coisa a respeito? Não fez você pensar no seu dia? Não fez você. São essas coisinhas. Qual que é o peso? Você não sentiu ótima? Não foi maravilhoso ter aquilo? Alguém chegar e falar bom dia para você ali que você não estava esperando?
Entende? A energia tem que mudar, porque você está vendo isso como uma dificuldade, porque você não sabe o processo. Esquece, você não tem que saber tudo. Você não tem que saber tudo, sabe? Nem precisa, né? Não, porque é realmente Não tem. cansativo. Você tem que sair do mental, Aham. porque você está muito ligada em que você tem que saber como que a mecânica da coisa funciona em cada segundo até chegar onde você quer. Não, você não tem. Você tem que se liberar para receber o que já é seu, já é meu. Igual eu falei aqui, É. eu agradeço o universo pelo carro maravilhoso que eu tive todos esses tempos. Eu já liberei o carro. Eu já liberei o carro. Eu já tô aqui esperando. Todo dia, eu imagino. Eu dando ré, parando o meu carro, eu dirigindo ele na rua, eu fazendo isso, eu botando compra na parte traseira do carro. Gente, isso é mais que natural. Agora, se você tá ligado, para voltar nas coisas que o tio Celso falou, que eu entendo completamente o que você está falando, e mais uma coisa importante que você não entendeu nesse processo, pelo menos da minha forma de entender, é que na sua realidade só existe você. Você quer ajudar os outros, isso vai ser um ripple, vai ser um efeito onda lá, sei lá como é que fala isso em português. Um ripple effect. Quando você se cuidar, quando você se valorizar, quando você se abençoar, quando você se sentir bem com você mesmo, quando você estiver curado com você mesmo, quando você se sentir todo poderoso, tudo que está na sua criação, tudo que você está criando em volta ali, todas as pessoas que você vê são Já estará são abençoado. vão receber isso imediatamente. Eu sei. Então É eu isso faço. mesmo. Quando eu mudei para essa casa, eu não queria morar nessa casa. Meu marido não queria morar nessa casa. Eu até que não incomodei porque eu entendi que eu sabia que eu estava vindo para cá por uma razão. Porque essa casa que eu moro não é a melhor vizinhança do mundo, não é ruim de maneira alguma. É super segura, as casas são relativamente boas, mas não são as mais ricas. Ele tentou de tudo quanto é jeito morar no bairro mais rico. Todos os contratos deram errado. Nenhum contrato fechou, nenhuma coisa deu certo e não sei o quê. E eu, toda vez que eu entrava nas casas, eu me sentia, eu falava, tá me empurrando para fora, eu não conseguia sentir que aquilo ali era meu espaço. Aí eu parei e falei assim: universo, eu libero. O lugar que tiver que ser, vai ser e eu vou aceitar. Eu tô aceitando a minha realidade. Se eu só tenho arroz para comer, eu vou falar maravilha que eu tenho um arroz para comer. O que que eu posso fazer com arroz? Eu posso misturar, igual eu falei, se eu tenho um ovo, então eu vou fazer bolinho, eu vou fazer arroz com ovo, eu vou fazer omelete e vou botar o arroz dentro. Tem milhões de coisas que você pode fazer de verdade. Agora, eu vou me sentir pobre porque eu só tenho um arroz e um ovo? Não, eu vou me sentir rica porque eu tenho dois ingredientes e com esses dois ingredientes, se eu for na internet pesquisar, eu posso fazer 15 tipos de pratos diferentes, maravilhosos, de várias cozinhas diferentes. Então depende do ponto de vista. Se só tem um ovo, você coloca um pouco de coisa nele e faz um egg drop, que é uma sopa de ovo chinesa, que é uma entrada maravilhosa. E é só, não tem nada ali, é um caldo de galinha misturado na água com um ovo batido e jogado lá. Você pode achar que isso é uma comida pobre, mas você pode achar que isso é uma comida maravilhosa. Então tudo é o ponto de vista. Mas você tem que primeiro se amar profundamente, se aceitar com todos os seus erros. Cometo milhões de erros o tempo inteiro. E eu me perdoo e eu peço perdão para quem estiver envolvido comigo. Se eu tiver tido gritar com a minha filha, eu vou lá e falo: minha filha, você me perdoe. Eu estava num momento errado, eu perdi minha paciência, eu não deveria ter feito isso, eu falei coisas que eu não deveria. Por quê? Porque eu não quero ficar remoendo aquilo. Eu não quero que aquela energia se transforme em outra coisa que vai voltar para mim. Quando eu estou reconhecendo, eu estou liberando e eu estou pedindo perdão, eu estou limpando aquela energia. Eu não estou vivendo naquela energia. Então, tem que se amar, tem que se gostar. Por mais que você queira fazer tudo Vocês para estão todo ouvindo um mundo, barulho aqui, um barulho a partir daqui, eu de não. serra? Eu Não. tô. Ele está, não tá? Então, aqui eles estão fazendo um telhado, construindo aqui no lote vizinho, e eles estão serrando telhas, serrando madeiras, então começou a fazer o barulho agora. O que você acha de nós
sintetizarmos a conversa agora e marcarmos uma outra reunião para não ficar extensa demais, porque já está com quase Podemos, 2 horas, né? podemos. A conversa, Eu acho. a meu ver, né, no meu modo de entender, a conversa está excelente. Está num Uhum. nível elevado que nós queremos que a conversa tenha. E Mas eu acho depois que nós... interessante a gente. Tá ótimo. Mas se a gente não seguir um tema, eu acho que a gente vai ficar. Mas essa aqui hoje é só para vocês quebrarem essas ideias que vocês têm, Isso, sabe? Exatamente, isso. para sair da inércia no campo da realização material. Não Então, só no campo, você pode usar isso para coisas espirituais também. Eu uso para coisas espirituais. A gente vai chegar lá, mas é porque já é mais avançado. A gente vai chegar lá. Cura lógico, também, né? claro, A cura. Sempre a gente tá. É né? aquela história, a gente vai sempre estar no pêndulo. Uma hora a gente vai estar com saúde, uma hora a gente vai adoecer, Mas uma é hora a muito gente mais vai do que estar saúde, com porque você dinheiro, pode uma hora vai realmente perder. concentrar e expandir sua energia para atingir muitas pessoas. Com a sua forma de pensamento. Você pensa numa coisa, concentra naquela energia e você expande isso para que todas as pessoas sejam beneficiadas. Mas isso é um negócio que a gente vai ter que falar lá para frente, que envolve uma série de outras coisas. Lógico, Primeiro, você tem que com estar certeza. nesse equilíbrio interno para depois você doar. Exatamente. Agora, quero a sua opinião sobre essa nossa primeira conversa, Cláudia. Eu acho que a gente deveria depois ouvir isso, né? Eu acho que eu falei muito e deixei vocês Ah, falarem sim. pouco. Eu acho que eu falei Não, muito, mas isso porque. é assim por- mesmo. Se a proposta veio de você para nós formarmos esse grupo e iniciar, eu acho muito interessante que você é que seja a primeira a expor mais ideias do que nós. Mas isso vai depois ter um equilíbrio, todo mundo tem conhecimento aqui para isso. A única coisa que eu E quero é que vocês precisam de um primeiro empurrão, sabe? Para é, quebrar essas ideias que estão é, empacando vocês, estão empacando. estão Pensar que é travando. pesado, pensar que eu só posso ter se os outros todos receberem. Eu entendo essa ideia de Buda e tudo mais, mas a gente não chegou no nível do Buda ainda, e para chegar lá, a gente primeiro tem que ter. Eu acredito que o Buda era em perfeita harmonia com ele mesmo. E a gente tem que chegar lá Legal. primeiro, né? Se você gravou, depois você envia para nós. Tá bom. É você que está gravando, não é? Eu tô gravando. A gente É. tem que fazer alguns ajustes assim, né? Vamos decidir também, ver se a gente consegue fazer pelo Zoom, porque o Zoom não tem perda de conexão, é, Exatamente. É. Tá bom, entendeu? E Podemos aí, fazer pelo o Zoom Zoom? a gente você liga manda os no links, porque celular, eu não sei no usar. computador. Você manda o É link. igual, tipo assim, eu tive que abrir o WhatsApp no celular. Aí, às vezes, a câmera não para, meu pai também teve isso, É. entendeu? Acho que tá No ruim Zoom, hoje, né? no Zoom é uma boa sugestão. Você falou o quê, Claudine? Aí? Então, para ela mandar o link, porque eu não sei como usar o Zoom, eu não sei se você tem que ser Ah, tá. assinatura ou como é que funciona, porque eu só usei Não, como O YouTube usuária. tem que Alguém sempre me baixar. manda um link. fala, Kelly. Na verdade, o que que acontece? Eu também não sei, como anfitriã, né, se eu vou conseguir gravar. A gente vai tentar. A gente pode fazer um teste No antes. Zoom parece que tem a limitação de tempo, Kelly. Parece que é no máximo 1 hora. No Zoom? É. Mas se for, é só reiniciar, é só entrar de novo na sala, entendeu? Só abrir outra É. sala, não tem problema não. Porque eu já fiz reuniões e já passou de 1 hora. Acho que realmente se caiu, aí a gente entrou de novo. Mas enfim, acho que não é nem 1 hora não, acho que é 1 hora e meia, não sei. Enfim, agora eu não sei quanto à gravação, tá? Mas aí a gente faz o teste. É só baixar o aplicativo na Microsoft, no computador, é só baixar o aplicativo, É, ó. Eu uso, mas porque é às simples. vezes as Porque escolas o fazem legal, reunião, fazem coisas, eventos, e elas fazem no Zoom. Mas eu é como, porque como dá pra gente trocar administradora no material, dá pra background, eu não sei como compartilhar funciona. tela. Eu também não, mas aí a gente vai ter que realmente, assim, Descobrir testar. a. Mas o Uhum. que eu já vi que funciona, o que eu já vi que funciona porque a gente pode compartilhar a tela quando alguém quiser mostrar algum Aqui arquivo, você pode também, Cláudia. algum slide. Aqui você Oi? também pode. Aqui Aquele, você pode aquele, compartilhar a tela também.
aquele StreamYard que eu enviei, ele já faz o vídeo direto para o YouTube, para qualquer rede social que você quiser. Então, eu achava ele muito interessante, mas eles modificaram alguma coisa, melhoraram alguma coisa, e eu não consegui acessar isso agora imediatamente. Agora, Kelly, É, fala a a sua gente tem que opinião testar, né? sobre Vamos testar tudo é, para ver qual que é melhor pra gente, qual que funciona melhor pra gente. A gente pode fazer testes, nem que seja só de 10 minutos, vai lá e vê como é, vai, e a gente assiste, vê o que que a gente achou, como que é a plataforma, como que funciona, né? isso. Kelly, agora fala a sua opinião sobre esse nosso primeiro encontro. Eu acho que eu já falei isso, então eu falei atropelado, então. É isso, eu gostei muito, né? Que eu acho que é isso mesmo que a Cláudia falou. A gente precisa ter alguma coisa ali que tem que dar um start, um insight, um negócio. Isso tem que sair, né? É, Mas é, é assim, é como se a gente precisasse colocar em prática, sabe? Porque senão a gente esquece, né? é claro. Tudo que a gente não usa perde energia e apaga. Mas isso foi Pois só uma é. primeira conversa, E- né? Vamos fazer, a gente pode estabelecer temas. Vocês querem fazer, encontrar o quê? Uma vez por semana? Quanto tempo? A gente pode estabelecer tudo e ir falando ali no grupo e decidir o que que a gente quer fazer, qual a plataforma que a gente vai usar, isso tudo a gente vai definindo. Hoje foi mesmo só quebrar o gelo, né? Vamos É, falar assim. exato. Sim, Vocês têm sim, alguma foi coisa para falar para importante para mim? a gente Alguma saber. observação? Alguma coisa que vocês notaram? Que ninguém falou nada de mim. Eu critiquei todo mundo, ninguém botou os dedos na minha. Não, crítica é um elemento de construção, né? É Então a claro, gente é já claro. sabe que Então, pode falar, tô ouvindo. contribuição em favor da ideia e da tarefa. Então você manda para nós o link, aí depois a gente vai rever e ver os pontos chaves que nós podemos tocar novamente. Uhum. Beleza? Eu acho que o bom do Zoom também é que a gente pode com background, né? Se quiser, né? Oh, o StreamYard tem cada background maravilhoso, maravilhoso. Por Eu isso não que me eu Mas eu criei. incomodo. gosto Eu da não me incomodo, mas plataforma. se a Eu gente vai realmente fazer isso gostei. para poder Se publicar, você a gente tem ficar. que prestar atenção nisso, né? Que acontece, pai? Eu não vi o aplicativo StreamYard. Eu tentei, não tem. Eu não sei se não tem, eu não achei. Não tem. Mas E tem aí, se a gente na ficar indo no web, de link, graça. se a gente ficar indo no link, aí ele cai toda hora, entendeu? Se a gente acessar o web sem baixar o aplicativo, ele cai toda hora. Você sai da tela, Não, o telefone toca, ele vai sair. Eu, porque eu já usei E ele o para Google fazer Meeting? palestras online muitas vezes. Ele é muito bom, não é ruim assim, não. O que foi, Claudinho? eu não Google achei o Meeting? aplicativo. Não, eu mando o Aí link para também você, ué, eu mando o link para você. ai, não é isso. É assim, você fala o quê? De baixar? Para baixar o É, é, aplicativo? não baixa, não. Não precisa de baixar, não. Se não baixar, é isso que eu tô te falando, pai. Aí, tipo assim, até ele fica caindo a conexão. Quando é na web, ele cai qualquer deslize que tem de conexão. Qual? Eu saio da tela, ele vai cair, aí eu tenho que ficar entrando, sabe? Eu vi isso. Tá, Igual você então perdeu o link. Você fala assim, eu perdi o link. Entendeu? vamos O Google, experimentar o Ah, Zoom o Google Meeting também. também tem isso. O O Meeting Google vamos também fazer tem uma Meet isso. coisa? também. Vamos testar, a gente testa vários e vê qual que é mais vantajoso pra É, gente? Vamos fazer isso? Então Ótimo, tá. E ótimo. aí a gente, vocês Beleza? querem encontrar o quê? Por uma hora da próxima vez? Quando? Vamos pensar nisso e a gente manda uns textos aqui de mensagem falando o que que a gente eu acho que acha. Exato. 2 horas é legal. 2 horas Quanto? é legal. 2 horas. Uhum. 2 horas. Aham. Tá tudo E, bem. A gente vai trocando mensagens no Zap. e vocês querem fazer o quê? Beleza? Uma vez por semana, igual você tinha proposto naquele. Eu acho que uma vez por semana, porque senão fica como se fosse muito compromisso e obrigação, acaba ficando pesado. Eu acho que a gente tem que ter tempo de É, digerir tem que também, ter. né? E das ideias Isso. fluírem e E aí virem a pra gente vai gente. colocando que dicas pra gente praticar, né? Aí na outra semana, tipo assim, deu certo, foi que eu consegui, entendeu?
A gente Perfeito. pode fazer assim, né? Beleza. Então Beijo, a gente pensa Cacá. se vai ser quarta, quinta, e estabelecer um dia e É, tentar fazer esse dia ser o nosso dia, certo? você Bom. diz para nós qual dia é melhor para você, porque para mim, por exemplo, não tem dia, qualquer dia serve. Para Kelly, eu não sei, ela também vai dizer qual dia é melhor para ela. Assim, eu prefiro que seja entre terça e quinta-feira. Terça, quarta e quinta. Porque segunda é mais corrido, sexta-feira já tem outras questões. Mas se houver também alguma, tipo assim, ai, marcou médico, entendeu? Numa data que a gente pode sempre flexibilizar, acontecer alguma coisa, tem que levar o carro para consertar nesse dia. É, A gente, Aí a gente vai ver. a gente vamos tem deixar para quinta? Pode ser certa quinta para a gente experimentar? flexibilidade. Porque quarta Pode. eu já tenho um monte de meetings de manhã, senão eu fico o dia inteiro sentado na frente do computador. Então, para mim, é cansativo, porque essa é a terceira do dia hoje. Entendi. Ótimo, entendi. Pode ser Então, Vamos quinta-feira. então nos então falando quinta-feira, pelo Zap, mas quinta-feira já fica marcado. combinado. Isso. Beijo, E aí Lili. a gente vai trocando as experiências no Zap lá, Tá né? bom. Se Eu É, não tiver de sei, porque dúvida ou o isso que aqui vai tiver. ficar pesado. Eu tenho que ver se eu vou conseguir mandar isso para vocês e como que eu Hum, vou conseguir mandar. Então, talvez eu não mande é, imediatamente, porque eu vou ter que ver se eu vou ter que zipar e como que eu vou fazer, com que tipo de pelo é, Drive. Google Drive. Google se Drive. mandar pelo, eu tenho pelo Google Google Drive. Drive ou pelo Dropbox, É. Aí a gente No- compartilha o e-mail, tenta pelo Drive, eu acho que pelo Drive dá. Que eu já compartilhei, assim, eu não gravação sei assim. usar, mas eu vou, meu filho me explica. Drive do Aí Google, é do próprio a Google, gente tá? tenta Eu Então, tenho colocar para eles você todos, o mas eu não e-mail sei como do Google. gerar e criar um documento eu mesmo. Eu tenho porque quando a escola manda as coisas, é sempre tudo Google. Google Documento, do Google Drive. Mas eu mesma não sei como usar, mas eu aprendo porque tá passando a hora de qualquer maneira de eu aprender e eu mando para vocês assim que eu tiver resolvido isso, tá bom? maravilha. Combinado. Então tá, gente. Beleza. Tchau. Beijo. Obrigada, Cláudia. Tchau. Valeu, Vai, gostei com muito. Deus. Bye bye. Gostei muito. Tchau. Tchau.